Vamos começar com o Corinthians? 7 jogos sem sofrer nenhum gol. Eu fui procurar desde 2014. Desde o time do Mano Menezes de 2014 e ainda era Campeonato Paulista e tudo mais. E o Corinthians não passa 7 jogos, viu, Bruno Andrade? Sem sofrer nenhum golzinho. Sim, historicamente, se a gente for aí analisar os últimos 20 anos, pelo menos, a grande consistência do Corinthians, ora com o Tite, ora com o Mano, por que não também com o Dorival, mas agora com o Diniz, sempre foi a parte defensiva. O Corinthians sempre teve grandes defesas, grandes defensores, grandes zagueiros, mas nem sempre o coletivo funcionava como o Diniz tem funcionado, muito porque também por conta de uma adaptação do Fernando Diniz ao Corinthians e não o contrário. Evidentemente que a gente fala sempre que o Fala Fonte é um programa, é uma live de informação, não de opinião, mas vez ou outra essas duas situações caminham de mãos dadas. E esse Diniz claramente é um Diniz mais adaptado ao sistema do clube, ao clube, do que propriamente o contrário. E esse sucesso tem acontecido. É curto, evidentemente, são apenas 7 jogos, mas são 7 jogos positivos, especialmente do ponto de vista defensivo. E vocês já falaram, destaque máximo. A gente pode, é claro, individualizar Mateuzinho, Bidu, Gabriel Paulista, Hugo Souza, mas de fato o Gustavo Henrique, que foi muito elogiado pelo Diniz depois do jogo. Aliás, o tema Gustavo Henrique não é só opinião, a gente tem informação sobre isso. O Gustavo Henrique, sem dúvida alguma, é o ponto máximo do setor defensivo do Corinthians. Já era antes, mas ainda agora com o Diniz. Porque... Bom, o Lingard também ontem, né? Você já tinha... Jogou mais, né? Jogou bem ontem, né? Fez o gol. Depois, a gente podia até colocar o que tem ali na... Pega aí o Galindo, ele vem do gol, da narração do Vogan, vocês viram? Eu vi que ele mostrou... Muito legal, cara. Você vê que legal. Ele é um cara que adaptou muito rapidamente ao Corinthians, né? E é legal de ver é que ele faz mais o simples dentro de campo. Ele não enfeita tanto, até tentou um chapéu ali no final do jogo, mas é um cara que faz o simples e faz bem feito. Aí tá dando certo. E o Diniz elogiou muito ontem o Yuri Alberto também. Foi até emocionei com o discurso. Você ficou emocionado? Fiquei muito emocionado. Mas foi legal como o Diniz falou, né? Porque ele sabe cativar o atleta dessa maneira. Até uma informação que nós trouxemos aqui no Fala Fonte. Ele tem buscado conversar individualmente com cada jogador e extrair o melhor deles. Em ver o Garro. Chegou a 8ª assistência na temporada e ano passado ele estava na temporada ruim. E o Garro novamente está jogando bem. E o Yuri Alberto é a mesma coisa. Não está marcando gols, até como o Diniz disse, mas ele está sendo muito importante coletivamente. E, inclusive, do Garro, ele falou, era até uma percepção e algo que a gente no último ano tinha muito cuidado em falar, né, Hernan? Poxa, o Garro caiu tanto do desempenho, né? Caiu tanto, será que pode estar relacionado a algo que ele sofreu, ou acidente em que ele se envolveu? Não, e o Diniz falou isso na entrevista ontem. O Diniz falou, né? A gente sempre trata isso com cuidado, claro, porque é uma questão particular e que foi bastante delicada, mas o Diniz falou assim, olha, ele passou por essa questão e eu precisei me aproximar dele para entender, né? E o Diniz tocou nesse assunto ontem na entrevista. Assim, pode ter sido isso, claro. O Diniz tem muito esse viés de olhar para o lado humano do atleta, mas o que a gente sempre escutou foi que ele estava realmente com uma lesão crônica. E essa lesão crônica no joelho atrapalhava muito o desempenho dele. E aí ele não conseguia voltar e ele precisava parar. E o calendário era uma maluquice, né? Desde o título paulista do ano passado, passando por um ano conturbado e chega na final da Copa do Brasil, onde tem que jogar. Então, assim, a recuperação, o tempo o tempo que se precisava usar o Garro, porque ele é um dos principais jogadores do Corinthians, acelerava muito o processo. Tinha que acelerar o processo de recuperação. E muitas vezes ele não voltava 100%. Então ele tinha que jogar uma a full, assim, né? Tipo, com o pé no acelerador, depois tinha que descansar um pouco. Mas aí o calendário é maluco, né? É aquela coisa, você tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Mas assim, eu sei que a lesão do joelho atrapalhou bastante ele. Também. Vamos ver o que está lá antes do Bruno também completar de mais bastidores do Corinthians, o que está nas redes sociais da ESPN, do Sport Center. O Garro vendo a narração do... o Lingard. O Lingard, falei o Garro. O Lingard vendo a narração do Vogan na hora do gol. Ali ele mostrou lá pro Lingard. Cadê? Olha lá. Tem muito espaço. E quem tá do lado do posto pode fazer o gol. Ó o Lingard, roubou, Yuri, na cara do gol. Lingard!
E agora, o inglês recebe o batismo da Fiel dentro da Neoquímica Arena. Não entendeu, não. Ele vai pros braços do bando de loucos. Muito bom. Pra cantar o Poropopó. Olha lá. Canta o Poropopó, Lingard. Lingard, what did you feel about this video? It's amazing. The commentary is, very good. Muito bom. And these moments are really important. And only gives you more confidence to help the team and score more goals. And we're going to keep working hard as a team. It's a huge competition to be in, and to win it is important. So we've got to keep pushing. Tem ele dançando lá, o Poropopó? Vamos ver também, vamos ver, Bruno. Ô, Bruno, enquanto a gente pega outro que tá ali nas nossas redes, tem essa relação do Diniz com os jogadores, né? Parece que isso está ajudando nesse início. E depois a gente pode falar um pouco mais do próprio Lingard. Sobre a relação Diniz-jogadores, jogadores-Diniz, tem sido habitual do Diniz. Se você for analisar, muitos treinadores preferem o elogio coletivo do que o elogio individualizado. Muitos treinadores, inclusive, preferem só o coletivo, seja para crítica ou para o elogio, a parte individual é colocada de lado. O Diniz não. O Diniz frequentemente elogia individualmente os jogadores. Ontem, só de cabeça, eu me recordo de 3. O Gustavo Henrique, que a gente já falou. E o Yuri Alberto, então, esse discurso que emocionou o Felipe. O Lingard, ele também falou bastante. Ou seja, é um treinador que puxa para ele o elogio individual, mas que esse elogio que é público, ele também acontece nos bastidores. Seja o elogio, seja a crítica. Isso ali, enfim, muita gente que acompanha a carreira do Diniz já percebe, já tem noção dessa situação, mas agora que está no Corinthians não custa nada reforçar isso. As pauladas que ele dá publicamente, ou os elogios que ele dá publicamente, ele faz igual, às vezes até mais forte, nos bastidores, no vestiário, antes e depois dos treinos. E o que me explicaram foi que tudo isso que ele disse sobre o Gustavo Henrique, mas sobre o Yuri Alberto especialmente, essa parte mais emocional, mais humana, ele cansou de falar para o Yuri Alberto desde que ele chegou ao Corinthians. Então, de fato, é um treinador muito coerente no discurso. Uns gostam mais, outros gostam menos, às vezes erra, às vezes acerta, mas pelo menos ele é muito frontal e original e honesto, é coerente. O que faz frente às câmeras, faz por detrás das câmeras também. Vamos ver o Lingard cantando ali o Poropopó? Bora. E aí a gente completa e já tem o Palmeiras, hein? Como é que estamos de like aí? 344. Ah, vamos bater, né? Pô, feriadão, a gente tá aqui, pô, tá todo mundo... Poropopó, as Rogério Vogan asked, please. Poropopó. I need my friends, amigos. Obrigado. Can you Foi sing simpático, foi Poropopó? simpático. Ele cantou fora do ritmo, né? Ele Poropopó. É que ele cantou com sotaque em inglês, acho. Ah, tem sotaque? Ah, deve ter pra Poropopó. Tem, não tem, Bruno? Aí em Portugal tem outro Aliás, sotaque? se a gente... O quê? O Poropopó, não? É Poropopó pá. Aí em Portugal. Poropopó, opa, sim. Não, mas olha, eu por acaso hoje mais cedo estive trabalhando na minha outra empresa aqui em Portugal, que também trabalha com futebol, evidentemente, conversando com jornalistas e comentaristas da área. Eu digo isso frequentemente e eu posso juntar a torcida do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético, enfim, a torcida brasileira é um calor humano que não existe em Portugal, que não existe na Inglaterra. Aqui em Portugal, por exemplo, pensamos num estádio aqui, vamos imaginar um estádio com 100% de ocupação. 20% canta, os outros 80% ficam sentados aplaudindo quase como turistas. E quase sempre o mesmo acontece no futebol inglês, com uma proporção um pouco diferente, lá tem um pouco mais do que aqui. No Brasil, quando o estádio vibra e canta, é quase que 100%, e isso mexe com o jogador. Primeiro, uma narração espetacular do Vogan, espetacular, e o Lingard não está acostumado com isso. Se existe muita frieza nos estádios, também há uma frieza na forma de narrar, não só na Inglaterra, mas em Portugal também. Tanto é que frequentemente aqui em Portugal eu escuto elogios de colegas da imprensa em relação a Galvão Bueno, Rogério Vogan, enfim, há muitos narradores de peso no Brasil que narram com uma emoção que o europeu não consegue transmitir. Então não tenho a menor dúvida de que o Lingard sente essa diferença, seja nas bancadas, nas arquibancadas com a torcida do Corinthians, mas poderia ser outra. Aqui eu não vou falar que a do Corinthians é melhor ou pior, mas é diferente em relação àquelas da Europa, e a narração também. Então é um jogador que está se ambientando a tudo. Não é só a forma de jogar, a forma de treinar, é a forma de como o torcedor
vibra e cobra, a forma como os narradores narram e gritam, como os comentaristas comentam, jornalistas apuram, enfim, é um banho de uma nova realidade e o Lingard, como disse o Felipe, está muito bem adaptado, apesar do curto tempo. Então tá mesmo, né? Ontem com um golaço marcado. Fechou o Corinthians, ô Bruno? Você quer completar com alguma coisa? Porque temos o Palmeiras e estão perguntando aqui no chat também se o Lucas Moura. Ah, do Lucas Moura? Se o Lucas Moura vai jogar. Essa Leila, tá muita gente mandando no chat. É coisa aí. rápida do Lingard. Tá, pode falar do Lingard. Tem mais alguma coisa, Galinha? Agora informação, Do tá? André também? Tem a Rascaeta também. Vamos falar depois. Tem a Rascaeta, tem André. Vixe, tá cheio de coisa Muita hoje. coisa. Fala aí, Tintim. Mas completa do Lingard. Não, sobre o Lingard, eu falei muito mais a minha percepção, né? Opinião, agora vem a informação. Quando me explicaram sobre a relação do Diniz com os jogadores e vice-versa, essa frontalidade, me explicaram que pós-jogo, no vestiário, o Diniz estava encantado com a precisão de passe do Lingard. Mais do que a adaptação, do que o gol, do que a entrega, o entender o ataque do Corinthians, ele ficou muito feliz e muito satisfeito com a entrega do jogador na precisão dos passes. Praticamente não errou passes ontem, eu fui olhar depois aqui, ele acho que errou só 3 ou 4 passes, então a média foi mesmo absurda, ou seja, ganha muito o Corinthians na precisão do passe, na cabeça do Diniz, com a entrada do Lingard no time titular. Pô, os malucos é tudo doido aqui. Foi? Mano. É mais um louco do bando? Acho que é louco, mas é louco que de foi? outra loucura mesmo. Olha lá, bom dia, o Hernan está contrariando o psicólogo Diniz, isso mesmo. Não é contrariando, é contando aqui um bastidor de que, de fato, ele sentia muito a questão da lesão. Claro. Como diria Bruno Andrade, para além do que disse o Diniz ontem, meu filho. Porque o Diniz falou assim, ó, além, na resposta do Diniz foi assim, além, como eu falei outro dia, ele até lembrou, ele falou assim, como eu falei outro dia que o jogador, além de músculo e osso, ele tem a parte psicológica, além da parte física, tinha também outra questão. Isso, paizão. Não são coisas separadas. Muito bem explicado, Bruno. Certo? Vicari. Quer falar de Parmeira agora? Vamos, mas Porque tem a informação do é André bomba, ainda? viu? Não, a do André é o seguinte. Vamos falar O André do André vai ser já. vendido? Bem provável que ele seja vendido na janela de transferência. Precisa vender, ano, né? Ontem, eu até achei que ele fez uma boa partida, opinião, carta Bruno Andrade. Ele tá tentando recuperar a boa forma. Já levou aquele puxão de orelha, né? Do Diniz, diretoria e até as lideranças do elenco por conta das duas expulsões bobas. Mas o André, nós já trouxemos aqui que tem a questão do futebol italiano muito interessado nele. O Milan tentou, avalia se fará uma nova investida no meio do ano. Mas tem outros mercados já olhando para a contratação do André. Vou trazer aqui que o Zenit da Rússia é um time que tem interesse no André como uma opção ali caso o interesse no Danilo do Botafogo não avance. A tendência é que o Danilo do Botafogo não avance porque ele não tem interesse em atuar no futebol russo. Então o André é muito bem avaliado pelo time russo. Aí na Inglaterra já tem alguns clubes de olho, vários clubes interessados. Descobri que tem 2 que colocaram o André no radar, que é o Newcastle, tá bem de olho no André, é um time que pode vender o Bruno Guimarães, então o Newcastle tá de olho e aí tem outros mercados também ali, então o André tá muito bem valorizado. Tem empresários que estão ali na Europa ouvindo interesse, possibilidades de negócio. Então o André deve sair do Corinthians no meio do ano. O Corinthians precisa fazer uma venda. O André cobiçado no mercado da bola, Bruno Vicari. Então tá, informação então também sobre o André. A gente vai... Nossa, ele perdeu um gol ontem quando tava 2-0. Perdeu um gol. Foi um lance rápido também, a bola pegou na trave, né? Mas era 3-0 ali com menos de 30 minutos quase. Só um outro clube que eu tava lendo aqui é o Tottenham, é um time que também colocou o André no radar, mas é muito incerto ainda porque o Tottenham não sabe se vai ficar na Premier League, né? Tem grande chance de ser rebaixado. E aí o Newcastle, assim, se o Bruno Guimarães for vendido, tem outros, o Newcastle também tá de olho no Danilo, que eu vou trazer mais informações aqui, Danilo do Botafogo. Então o mercado ainda vai se aquecer mais. É aquele negócio do tabuleiro. Você mexe uma peça, vende um, o outro entra no lugar, o outro vem aqui. Então, vários clubes estão olhando. O André tá no radar do Newcastle e também ali no radar do Tottenham. Bom, é o seguinte, ó, vamos falar do Palmeiras. Daqui a pouco tem mais do Hulk, estão perguntando também. Aliás, eu queria usar uma meia carta Bruno Andrade. Pô, o Zubeldia ontem tava irritado, hein? Deu uma no cereto, né? Porra, eu elogiei o Zubeldia aqui, que eu gosto tanto das entrevistas do Zubeldia. Ontem, acho que ele, por causa do resultado ali. E depois com o repórter, eu não lembro o nome, desculpa. Cereto. Não. Primeiro foi o com o Gabriel Cereto. Primeiro foi com o Cereto. Aí foi o Gabriel Amaral, foi do Jornal KTO. Foi ele mesmo. Como é que ele chama? Gabriel Amaral. O Gabriel foi bem, porque o Gabriel perguntou da substituição, se não me engano era do René. E o Zubeldia devolveu com uma porrada. Por quê? Você não gosta do René?
Aí o Gabriel respondeu bem, falou, não, a minha opinião aqui não importa. Eu tô fazendo só o questionamento sobre a substituição. Ele já fez isso no São Paulo com o Gabriel Sá não também. precisava. De questionar jornalista e aí crescer. Ontem não Questionar a precisava. pergunta, né? Ontem não precisava, ontem não precisava. E o repórter foi muito bem. O Cereto fez a pergunta que tinha que ser feita e o repórter lá do... O Zubeldia é um cara legal, mas ele se Acho que ele sentiu a derrota, acusou o golpe. Ele se perde quando toma uma pancada assim. Se perdeu nisso. E eu tô falando aqui porque eu elogiei muito, porque eu gosto muito das entrevistas dele, mas ontem foi a situação Foi do só Flu. você elogiar. Que coisa. Não pode elogiar, hein? Pode E elogiar. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, o maior time deste mundo. Vocês sabem, né? Então, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação. Se você gosta muito do Timão, não esqueça de compartilhar esse vídeo para todo mundo ficar ciente também. E dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping, lá tem diversos produtos do Corinthians. Se você puder comprar, vai dar aquela moral pra gente. E a gente vai agradecer imensamente, não é não? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.